Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você, com sua família. Estamos de volta aí no nosso estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos aí na terceira parte já, né? Do capítulo 8. Conforme eu disse, né, esse capítulo vai demandar pelo menos mais a quarta parte, né? Então, vamos lá. A minha oração, obviamente, né? Começando o nosso estudo, é que o Espírito Santo de Deus me capacite a expor, né, essa epístola aí com fidelidade, com santo temor a Deus, né? Respeito à palavra dele, e que ele capacite você que está assistindo aí, abençoando a sua família, você, com a palavra dele, com entendimento. Então, esse é a nossa terceira parte. Nós vamos tratar no capítulo 8 o ministério e a ação do Espírito Santo no cristão regenerado. Então, nós vamos ver aí o que o apóstolo Paulo fala a respeito de como é que um cristão pode saber se realmente tem o Espírito Santo. É uma época que a gente vive com muita confusão. Alguns acham que ter o Espírito é falar em línguas que ninguém conhece, pular, fazer algumas coisas assim que até malabarista faz, né? Mas o apóstolo Paulo, né, ao escrever Romanos, já aí uns 30 anos, talvez depois de Pentecostes, né, ele vai mostrar de uma maneira bem clara, né, qual que é a ação e o ministério do Espírito Santo no cristão regenerado, que é mais do que isso, né? Não é apenas isso, mas é algo que tem a ver com a área espiritual, com o caráter, né, daquele que o Espírito Santo regenera, salva, né? Então vamos lá rapidamente ver um resumo dos capítulos de 1 a 7. No capítulo 1 a gente viu sobre a necessidade do evangelho da salvação devido à nossa natureza pecaminosa, na natureza humana, todos nós somos pecadores. E aí o evangelho é essa boa notícia de Deus, dizendo que nós temos sim, né, cura, podemos ser regenerados, vencer o nosso pecado. Capítulo 2, Deus também mostra que a necessidade do evangelho é devido que a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus, né? Então, diferente da maneira como nós olhamos ou às vezes ouvimos, né? Deus fala a verdade, ele é o Deus da verdade. Capítulo 3, nós vimos que Deus é rejeitado por Israel. Jesus Cristo foi um israelita, né? Um judeu israelita, e foi rejeitado por eles, né? Por Israel, e também pelos pagãos, mas salva a ambos apenas pela fé nele, em Jesus Cristo, né? Deus salva todos pela fé. Capítulo 4, a salvação humana nunca foi pelas obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus, o Messias, né, o Cristo. Nunca foi, nem na antiga aliança, nem na nova aliança. A salvação sempre foi pela fé em Jesus. Capítulo 5, vimos os efeitos, a causa e o modo da justificação, em outras palavras, da salvação de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? Então, como isso se evidencia. Então, até o capítulo 8, nós temos um link com esse tema aí que vai sendo evidenciado alguns detalhes a respeito desses efeitos. Então, a causa e o modo da justificação é apenas pela fé. E os efeitos a gente começou a ver lá, estamos continuando a ver aqui no capítulo 8. Capítulo 6, como um dos efeitos, né? O cristão salvo pela fé em Jesus é libertado da escravidão ao pecado. Aí o capítulo 7 vai esclarecer, né, que apesar de libertado do pecado, o conflito entre as naturezas adâmica e cristã no regenerado por Jesus é uma evidência também. Há um conflito, né? O cristão peca, mas ele não se rende, né? Ele não fica justificando os seus pecados, né? Transferindo culpa, subliminando, né? Mas ele tem esse conflito que é natural a todo cristão. Paulo fala, né? E aqui o capítulo 8, né? Vimos na parte 1
A introdução geral à epístola, né, do apóstolo Paulo aos Romanos. Então nós vemos essa visão geral do capítulo 8, dos versículos de 1 a 39. Na segunda parte, nós vimos as evidências e contrastes do estar em Cristo e do estar na carne. Então abordamos Romanos 8, versículos de 1 a 8. Né? Óbvio que esses estudos estão aí no nosso canal. Né? Agora nós estamos postando no canal do Nada ao Novo, o canal anterior. Ele já está um pouco inflacionado, né? Parte 3. Então, o que nós veremos hoje? Nós veremos sobre o ministério e a ação do Espírito Santo no cristão regenerado. Ministério significa atuação, né? A palavra ministério vem do grego diaconia, né? Serviço. Então, a obra do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo no cristão regenerado. Então, por que eu sempre estou colocando cristão regenerado? Justamente para nós colocarmos que tem cristãos que não nasceram de novo, que são cristãos apenas por comodidade, né? São chamados cristãos nominais, né? Eu lembro de um Frei Beto, falou a respeito de um político, né? Que ele não era um católico, ele era um caótico. Então, porque ele se dizia cristão católico. Então é nesse sentido, né? Nem todos os cristãos são verdadeiros cristãos ou são cristãos regenerados, né? Hitler era um cristão, né? Nominal, obviamente. Então hoje, né, não veremos do versículo 9 ao 27, mas nós trataremos do versículo 9 até o 16, sobre esse ministério e ação. 17 até o 27, nós veremos na parte 4, onde possivelmente também terminaremos o estudo, né, do capítulo 8. Então vamos lá, o ministério e a ação do Espírito Santo no cristão regenerado, Romanos 8, 9 a 27. Então a primeira lição, por assim dizer, que a gente vai ver dos versículos 9 a 11, vamos ler, né? Vamos fazer aqui uma leitura em toda essa parte, né? A gente fala perícope, né? De Romanos 8, e aí depois vamos ver versículo por versículo. Então o apóstolo Paulo diz no versículo 8, Romanos 8, diz: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vimos na parte 2. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não é de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, a carne, né, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, que é o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, tratamos disso no capítulo 6, 7, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa primeira parte aí, vamos ver o versículo 9. Que afirma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, falando ao cristão regenerado, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele coloca essa possibilidade, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele fala aqui do cristão nominal. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não é um cristão. Então, o que nós vemos aqui? O cristão, além de ser e estar, ele é
um cristão porque ele está em Cristo, é um ser cristão, estar em Cristo, também é e está no Espírito Santo. Portanto, assim como não há verdadeiro cristão sem Jesus Cristo, imagina a pessoa fala, eu sou um cristão, mas não vive segundo Cristo, né? Então, isso não é um cristão. Do mesmo modo, não há verdadeiro cristão sem o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo, né? Então, vamos ver aqui na epístola de Judas, né? Ela tem apenas um capítulo só. Judas, versículo 19, ele diz assim, ó: estes são os que a si mesmos se separam, né? O versículo 19, eles se separam, que ele fala que eles estão distantes, eles não andam com outros cristãos. Sensuais, é interessante essa palavra aqui, sensuais, né? Ela vem do grego psikóis, né? Quer dizer, eles têm alma, mas assim como o animal que tem alma, mas não tem espírito, que vive quase nos mesmos instintos de um animal, né? Só obedecendo aos seus instintos naturais, né? Os seus impulsos naturais. Então, vou ler aqui de novo. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito, né? Aqui, no versículo 18, Judas escreve assim: os quais vos diziam sobre os profetas, né, que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, né? Que andariam segundo seus próprios desejos e não segundo a vontade de Deus. Então, quando ele fala aqui, né, se é que você tem o Espírito, porque se o Espírito de Deus não habita em você, você não é de Cristo. Então vamos lá, continuando. O Espírito Santo habitar no cristão regenerado significa que este, né, o cristão, além de ser e viver no Espírito, é também habitado pelo Espírito de Cristo. Ele vive no Espírito e o Espírito de Cristo habita nele, né? O Espírito de Deus vive no cristão. Olha, vós, porém, não estáis na carne. Então, aí você vai dizer, eu digo, não, eu estou na carne, mas não só na carne mais, depois que se torna um cristão. Ele diz, mas no Espírito. Então, o meu Espírito agora habita no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, é um viver. É interessante que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né, sobre que nós fomos batizados no Espírito e pelo Espírito, né? A palavra batismo, ela é do grego, né? A palavra aí, né, que a gente translitera, batismo, significa mergulho, mergulhar. Então, quando ele fala batizado no Espírito, é introduzido no Espírito, e ser batizado pelo Espírito é o Espírito vir habitar no cristão. Então, é como você está mergulhado e tomado por água, né? Você vive no Espírito e o Espírito em você. É algo sobrenatural, né? Divino. Aí ele diz no versículo 10, né? E se Cristo está em vós, né? Está em Cristo, a nova criatura, vimos isso anteriormente. O corpo, essa carne aqui, na verdade está morto por causa do pecado. Lembra, o salário do pecado é a morte. O corpo humano vai virar pó. Mas quando nós nascemos de novo, somos habitados pelo Espírito de Deus, nós veremos isso no final aqui de Romanos 8, estamos predestinados a ser glorificados como Cristo foi glorificado. Não sermos deuses, né? Porque Cristo é Deus que se fez carne, né? Nós vamos ser semelhantes a Ele, ter um corpo glorificado. Então aí volta a ler aqui, ó. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então a justiça aqui de Cristo, fomos justificados, então nascemos de novo e fomos vivificados, né? Então é isso que significa o cristão ser habitado pelo Espírito. O Espírito de Deus vive no cristão, ele atua. Vida é movimento. Então há uma mudança no próprio cristão. Vamos continuar vendo aí, né, o que o apóstolo ensina a respeito. A habitação do Espírito no cristão, iniciada no dia de Pentecoste,
foi apenas o início, primícias, da habitação do Espírito de Deus, que habitaria também nas subsequentes gerações dos cristãos. É interessante, né, quando fala sobre primícias, né? Cristo é a primícia, o Espírito de Cristo é a primícia no cristão, ou nos cristãos após o Pentecostes, né? Vamos ver aqui, né? Versículo 23. Eu vou ler o 22 e o 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A gente vai ver mais adiante sobre isso aqui. Mas ele fala que a criação geme por causa do pecado. E nós também, né? Aí o 23 ele fala: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Então, primícias, esse termo é muito comum dentro dos judeus, né? de Israel, do judaísmo, quando fala das primícias, que eram os primeiros frutos da colheita, né? Inclusive, tinha a Páscoa, né? E no primeiro dia, né, depois do sábado da Páscoa, né, o domingo, o primeiro dia da semana da Páscoa, que seria o domingo nosso, é dia das primícias também, né? Era um dia a ser guardado, porque ali também se levava as primícias para o Senhor. Então vou ler de novo aqui, ó. Não só nós temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É aquela angústia que o cristão tem a respeito do pecado, né? Porque nós não estamos satisfeitos conosco. Por isso que eu falei, né? O verdadeiro cristão nunca é satisfeito consigo, com o seu próprio pecado. Sempre ele vai buscar ter uma mudança. É diferente de um remorso. Na realidade, é um arrependimento contínuo, mas que também ele é atenuado, por assim dizer, amenizado pelo próprio Espírito Santo em nós, né? Então, olha, vou voltar aqui a ler. A habitação do Espírito no cristão, iniciada no dia de Pentecostes, foi apenas o início, primícias da habitação do Espírito de Deus, que habitaria também nas subsequentes gerações dos cristãos. Então é isso que Paulo está colocando aqui. Em Pentecostes foi a primeira vez que nós temos aí na Escritura, né, as pessoas sendo batizadas pelo Espírito. Aconteceu na época de Moisés, né, quando Moisés falou com o Senhor, que ele não aguentava mais o peso do ministério, né? Aí Deus falou que separaria 70 anciãos de Israel e que colocaria sobre eles o Espírito Santo. E aconteceu isso. Até Moisés fala, né, que ele gostaria que todo o povo de Deus tivesse o Espírito Santo. E Atos capítulo 2, né, que a gente chama lá do dia de Pentecostes, né, quando o Espírito desce, ao invés do Espírito Santo descer, vamos dizer, lá no templo, a glória de Deus, né, como fogo, descer no templo de Israel que existia naquela época, ela vai descer sobre aqueles 120 cristãos que estavam ali em oração. Só que aquilo foi as primícias. Começou ali, mas continua. Mesmo hoje não vemos, né, o Espírito Santo descer como em forma de línguas de fogo, né, como aconteceu, né, aquele vento que balançou todo o prédio onde eles estavam. Então, o que a gente está vendo aqui é que existe outras evidências que acontece o mesmo milagre, a habitação de Deus no Espírito, no corpo do cristão regenerado, com evidências não dramáticas, né, como aquela lá, né, que se via dos prédios, mas evidências em relação ao caráter da pessoa e mesmo em relação à sua própria relação com Deus, né? Então veja só, Romanos capítulo 11, Paulo vai falar sobre Israel também, né, no versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Nós vamos ver melhor esse capítulo aqui, que ele fala a respeito da futura salvação de Israel, do povo de Israel, né? Comparando aí com primícias, né? Com que é o fruto, né? Que ele vai falar da oliveira. No capítulo 16, ao escrever então aqui para os romanos, olha só o que Paulo fala no versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa.
Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Então esse Epêneto, aqui, né, o amado que Paulo fala, ele foi um dos primeiros lá da Acaia, né, na região ali da Grécia, que havia se convertido. Então primícias, essa primeira parte aqui, né? E 1 aos Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai usar esse termo também com relação à ressurreição. Né? Cristo, ele vai dizer que ele foi o primeiro, né, de uma grande colheita que será ressuscitada, né? Uma referência aos cristãos. Ele diz assim, ó, no 1 aos Coríntios 15, versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias do que dormem. Versículo 23: mas cada um por sua ordem. Aqui ele fala da ressurreição. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então essa primeira parte aí de primícias. Vamos 16, vamos ver mais um versículo, 1 Coríntios 16, 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então, o Espírito Santo, isso é importante porque às vezes a pessoa vai em determinada igreja e fala, olha, você tem que orar e pedir que o Espírito Santo habite em você. Esse batismo, essa primícia do Espírito, ela vai acontecer na conversão. Né? Então eu vou ler aqui agora Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o apóstolo Paulo, e esse versículo eu vou ler agora para vocês, como eu estava falando, né, o Espírito Santo, ele vem habitar no cristão regenerado quando ele se converte, no momento da sua conversão. Paulo vai encontrar alguns discípulos de João, né? João Batista. Lembra que João Batista ele batizou Jesus Cristo, né? Aí batiza Jesus, mas não vai ser batizado por Jesus Cristo, né? Ele vai morrer pouco tempo depois, e aí Paulo vai encontrar alguns discípulos de João, porque eles vinham de alguns lugares, depois iam embora lá para Jerusalém, depois iam embora. E Paulo então encontra esses discípulos de João e diz o seguinte, né? Eu vou ler aqui o versículo 1, né? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Atos 19, 2: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes, né? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito. Então, eles ainda não tinham sido discipulados, né, totalmente. Então não sabia ainda que Jesus tinha vindo, que tinha morrido, né? Lembra que as informações naquela época ali não eram imediatas hoje, né, como hoje, né? Continuando. Apesar da regeneração espiritual, o corpo do cristão ainda é mortal e pecaminoso. Então é importante vermos isso a partir de Romanos, né, 5, 6 e 7, dessa tensão entre o verdadeiro cristão e o pecado. O seu espírito, contudo, foi vivificado com o perdão judicial em Jesus Cristo, ocasionando então a restauração da comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Então, olha, de novo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça, ou desse perdão judicial em Cristo. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, olha, o espírito, Atos vai dizer que o Pai ressuscita Cristo, afirma que o espírito ressuscita Cristo, e Jesus, em João capítulo 10, vai dizer que ele dá a sua vida e toma de volta. Então, a Trindade, assim como ela trabalhou na encarnação de Cristo, ela trabalhou na ressurreição. Então, ele está falando, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele ressuscitará o nosso corpo mortal. Ó.
Vou ler de novo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, essa nova vida não é que você vai ter um corpo glorificado, não vai adoecer, atravessar paredes, como Jesus fez, né? Jesus foi aos céus, voltou para o seu trono glorioso, sem precisar de nave nem nada. Então isso vai acontecer no futuro cristão, né, do cristão, né? 1 Coríntios 15 fala sobre essa glorificação. Mas o que vai acontecer no momento do presente é que haverá uma mudança no caráter. O nosso caráter se torna o caráter cristão. Nós vamos procurar agir como Cristo. Então por isso que ele fala, o Espírito que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar o vosso corpo mortal. Paulo, ele vai escrevendo aos Efésios, ele vai esclarecer o que é isso. Porque o que a Bíblia vai dizer é que antes de Cristo, nós éramos como zumbis, né? Nós temos o Espírito, mas como não temos o Espírito Santo, nós andamos no pecado. Eu vou ler Efésios 2, 1 e 2, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Noutro tempo é antes da conversão. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Operar, né? A palavra operar aqui vem de dar energia, energizar, né? Então ele promove esse andar pecaminoso, esse espírito da desobediência, que é uma referência ao espírito de Satanás, né? Que nessa influência que ele tem em nós através aí do mundo, né? Continuando então, a libertação agora do Espírito de Deus, né? Que é a libertação que o Espírito de Deus promove e possibilita, né? Devido à nova vida possibilitada por Jesus e por seu Espírito, né? Dando continuidade aí que vimos, né? Que habita em nós, né? O cristão deve viver não mais segundo a carne. Nós vimos aqui inclusive em Efésios, né? Mas na dependência do Espírito, para mortificar e libertar-se do poder da carne. Assim sendo, se um cristão não vive conforme a vontade do Espírito Santo, ele morrerá, como consequência dos próprios pecados. Nós vimos anteriormente em Romanos 6, né? Paulo deixa muito claro isso. O salário do pecado é a morte. Então mesmo um cristão, se ele continua vivendo de maneira pecaminosa, o resultado vai ser essa morte, que esse viver sem mudança pode de fato, como Paulo fala aqui, evidenciar que ele não tem o Espírito, ele só é um cristão nominal. Então se um cristão não houve uma mudança real, uma libertação real em relação ao pecado, a essa relação com o pecado, que deve ser uma relação conflituosa, mas também vencedora, o cristão não nasceu de novo, né? Então veja, eu vou ler aqui, ó. De maneira que, irmãos, como ele fala, né? Vou ler o final do versículo 11. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, o Espírito, né? Também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, veja, devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Olha só. Mas se pelo Espírito, aqui o Espírito é um instrumento de Deus em nós. Lembra que ele é uma pessoa, nos capacita a vencer a nós mesmos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é depender em oração, não só orar, né, mas evitar, né, as situações que a gente sabe, né, cada um sabe da sua fragilidade, que pode, situações locais que podem propiciar, né, um pecado. O cristão verdadeiro ele vai evitar isso, né? Eu vou continuar aqui, ó. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito, né? Então o Espírito tem a palavra que nós estamos lendo, o Espírito Santo é o autor da Bíblia, ela vai nos mostrar o que é certo, o que é errado, como está nos mostrando agora, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
Porque é o filho que obedece o pai, né? O espírito do pai, né? Aí ele fala aí no versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão. É o espírito que nós temos, né? Sem Cristo. Ou para outra vez andardes em temor, em medo, né? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora vamos nos aprofundar aqui nessa questão do que significa esse termo aqui, Abba, Pai, né? Então, a filiação divina confirmada pelo Espírito. Primeiro vimos que o Espírito nos promove essa libertação, nos capacita a libertação. Então, o cristão, diferentemente de Jesus, ele não nasce filho de Deus. Então, eu não nasci filho de Deus e nem ninguém nasce filho de Deus. Mas é adotado pelo Deus e Pai de Jesus Cristo por meio do Espírito de Deus. Esse Espírito é o atestador, o confirmador da filiação cristã, tirando do cristão o medo de Deus e do seu justo juízo. Então ele tira esse medo, olha só. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. É interessante, o versículo 26 diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É importante que a gente entenda isso. Ajuda as nossas fraquezas, né? Ajuda nós vencermos as nossas fraquezas, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Às vezes tem algo em mim que eu nem consigo exprimir a Deus. E às vezes passamos por situações assim, porque não entendemos às vezes as nossas falhas, o que causa, né? E o Espírito Santo é que vai fazer isso. Ele vai interceder por mim, diante de Deus. Olha, o Mário precisa disso. Então veja só que bênção que nós temos aí, né? Porque nós não sabemos pedir como convém. Às vezes estamos pedindo uma coisa que Deus sabe que não é aquilo. E o próprio Espírito é como se ele fosse o ajustador dessa petição aí no cristão, né? Então olha só, eu vou ler aqui João para nós entendermos, né? João capítulo 1, Evangelho de João no capítulo 1, para entendermos que esse tornar-se filho de Deus é um processo sobrenatural, porque é tão banal hoje em dia a gente fala todo mundo é filho de Deus. Não. Segundo as Escrituras, filho de Deus se torna quando nós cremos em Deus e recebemos o Espírito dele. E ele testifica, o Espírito. Veja João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, aqui Jesus falando do seu mundo, né? E os seus não receberam. Nós o crucificamos ali, né? Mas a todos quantos o receberam, agora está falando como cristãos regenerados, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, Cristo. Então, eu e você não escolhemos nascer, não escolhemos pai nem mãe, não é verdade? Nenhuma pessoa faz isso, né? Assim mesmo a filiação a Deus, né? Vem de Deus, ele nos escolhe. Ó. Versículo 13 de João 1. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é o que a Bíblia deixa de uma maneira muito clara, né? Que tornar-se filho de Deus é algo como resultado da nossa conversão a Jesus Cristo, não a uma religião. Vou ler agora o que João escreve na sua epístola, né? Você vê que ele dá muita importância a essa questão da filiação, né? E nisto, 1 João 3,19, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Lembra que ele tira o medo do juízo final? Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, se vamos supor você tem medo do juízo final, medo do inferno, isso significa que você ainda deve a Deus. Por quê? Porque quando nós somos regenerados é porque nós fomos perdoados, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus e recebemos Cristo, cremos em Cristo como nosso Deus e Salvador.
E nesse processo de fé, né, salvação pela fé, nos tornamos cristãos e Deus, o Pai, envia o Espírito dele a nós. E esse Espírito vai tirar o temor e vai atestar que nós somos filhos de Deus. Ele vai falar, você é meu filho. É algo de Deus para a pessoa. Então, eu não tenho como dar essa certeza a ninguém. É só o Espírito Santo, essa certeza de vida eterna, de perdão, livramento do juízo final, é de Deus. E enquanto estamos aqui, né? Ó, vou ler de novo. Se o nosso coração nos condena, então se o meu coração, que é um coração pecaminoso, me condena, então imagina Deus, né? Amados, né, João continua escrevendo. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dela receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à vista. Então, o resultado aqui, fazemos o que lhe é agradável à vista de Deus. Nós o obedecemos, é o resultado da habitação do Espírito, do andar no Espírito, não mais na carne. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo nos deu o mandamento. Amar trata do caráter cristão, né? Amar um ao outro, próximo. O próximo é qualquer lugar, qualquer pessoa que nós estamos é o nosso próximo, né? Veja, mesmo que seja virtual, né? E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. É o mandamento de Deus. E nisto conhecemos que ele está em nós, que Cristo, pelo Espírito que nos tem dado. Então é importantíssima essa filiação divina confirmada pelo Espírito de Deus. Continuando aqui. O que atesta então a verdadeira filiação a Deus no cristão é o processo da mortificação dos apelos da carne. Então o Espírito faz isso. E quando nós temos, né, esse apelo que nós temos da nossa carne, né, nós mortificamos, nós lutamos contra. Tal mortificação acontece apenas na dependência ao Espírito de Deus, o qual capacita o cristão a subjugar seus desejos e impulsos pecaminosos, né? Vamos ler de novo. Ó. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? Então, além do Espírito atestar, essa mortificação, né? esse meu impulso pelo Espírito e na dependência do Espírito de resistir aos meus impulsos naturais e pecaminosos, né? Isso mostra que eu sou um filho de Deus. Jesus, o unigênito de Deus, dependeu do Espírito Santo para para vencer o natural desejo de preservação ao clamar pelo Espírito, Abba, Pai, ante seu medo no Getsemane. Veja só, o que eu quero dizer com isso, né? O que Paulo quer dizer com isso? Ele usa esse termo Abba, Pai, que é um termo que Jesus usou ao chamar Deus o Pai. É algo muito pessoal, tão pessoal que é o Filho de Deus que usa. Então ele está dizendo aqui que esse Espírito nos leva até a mesma intimidade que Jesus, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, né? Nasceu da Virgem Maria, o único ser humano que Deus gerou, né? A Trindade gerou, o próprio Cristo gerou, já tratamos disso em João 1. Nós temos a mesma intimidade pelo Espírito. Olha só, vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Interessante, né? Os cristãos, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, adoção, adotados, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que maravilha, né? Que nós podemos ter a mesma intimidade com Deus que Cristo teve. Ali no Getsemane foi o momento, né, que Jesus mostra, né, a sua humanidade sem pecado, mas ele sabia, né, que ele receberia ali na cruz os nossos pecados. Ele experimentou
aquilo que nós já sabemos, nascemos, né, a separação de Deus, o Pai. Ali na cruz Jesus fez isso, né? Já lemos isso, né? Gálatas 3, ele se fez pecado ali, né? 1 Coríntios 5, 21 e Gálatas 3, se fez maldito de Deus. Então ele foi separado dessa comunhão, algo que a gente não tem nem como imaginar. Então ali no jardim do Getsemane, ele mostra o medo que ele tinha isso. Por isso que eu chamo aqui o desejo de preservação natural. Jesus não tinha pecado, nasceu sem pecado, como Adão foi feito sem pecado, né? Mas pecou. Jesus nasceu sem pecado e poderia ter pecado, porque ele se tornou 100% homem. E tudo que ele fez foi na dependência do Espírito de Deus, né? Então ali Jesus vai expressar a sua humanidade no Getsemane, ele vai dizer: Abba, Pai. Olha só, o mesmo termo aqui, pelo qual clamamos Abba, Pai, de Romanos 8,15. Ele clama: Abba, Pai. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. É o que aconteceria ali na cruz, né? Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Gente, isso aqui é tão lindo, né? E nós podemos vencer os nossos pecados, sim. Eu tenho falado, né, sobre pedir perdão, sobre perdoar, sobre práticas pecaminosas que maculam a mim mesmo, né, a nós mesmos, machucam outras pessoas. Então, quando nos convertemos, o Espírito de Deus, ele nos entende, né, ele sabe das nossas fraquezas, né, nós vamos ver isso aí na semana que vem, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Deus é misericordioso. Nós não somos, mas Deus é, né? Então nós vamos terminar aqui, porque não teremos tempo hábil para continuar, né? Os outros vai ficar muito prolongado. Mas aí teremos, daqui a 15 dias, com a graça de Jesus, a continuidade. Devido ao pecado, a certeza da filiação ao Deus Pai não é natural a nenhum ser humano. É da nossa natureza pecaminosa. A certeza de que se é um filho de Deus é o resultado da habitação do Espírito do Deus Filho no cristão regenerado, como temos visto. O Espírito que confirmou claramente a filiação divina de Jesus, igualmente fala ao espírito do cristão atestando sua filiação a Deus. Então, a mesma maneira, né, como o Espírito Santo atestou Jesus, veja lá, vou ler Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que vai acontecer no batismo de Jesus Cristo? Ali nós temos a revelação da Trindade, né, Santa. Então, João recebe Jesus Cristo. E aí diz assim o texto, Mateus 3,16. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Então aqui é a Trindade, ali tem o Deus Filho, o Espírito vem já como pomba. Lembra que ele toma essa forma, mas lá em Atos é como língua de fogo, né? E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A única vez que acontece isso, a voz de Deus fala: Este é o meu filho, que me dá prazer. Lembrando que João pregava o batismo do arrependimento, né? E quando ele vê Jesus, lembra que Jesus era o primo dele, ele sabia que era o Messias. Quando Jesus chega para ser batizado, olha só o que João Batista fala. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. É porque ele falou: Eu sou pecador, o Senhor não, o Senhor tem que me batizar, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Era uma ordem que o próprio Jesus tinha dado a João, né, de batizar. E ali ele estava confirmando que João Batista era o profeta. Não porque ele era pecador, precisava de arrependimento, porque Jesus não, né? Mas ele estava fazendo isso para confirmar a própria ordem que ele tinha dado a João Batista. Então, assim como o Espírito Santo falou ali, todos ouviram, né? O Espírito Santo fala ao coração do cristão. Então você e eu temos que fazer essa análise, né? É o Espírito Santo, ele confirma realmente que você é um verdadeiro cristão? Se não, se você tem esse medo, né,
do inferno, do julgamento, né? Não houve uma regeneração verdadeira, talvez você seja só um cristão nominal, você precisa arrepender-se, né? Buscar em Cristo o perdão, e você aí vai receber o Espírito Santo. Quando crê em Jesus, pedir o perdão pelos seus pecados, arrepender-se, né? E desejar de fato essa salvação, essa transformação. Então que Jesus te abençoe sua família e dê graça para a gente continuar esse estudo. Então, divulgue aí esse vídeo, veja novamente, né, porque o estudo não é fácil, né, é um estudo muito aprofundado. E ora por mim também, peço isso para Deus abençoar para a gente ir até o fim, né? Estamos praticamente aí na metade dessa carta. Então que Jesus abençoe você, abençoe sua família. Amém e amém.